Shalom, 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 boa tarde. 27 de Reshivan, 5.785 a contar da criação. 28 de novembro de 2024 no calendário civil da Era Comum. A tarde com a Torá e a Parashá da semana. Estamos na Parashá da semana que traz para nós as mensagens realmente sobre a questão de Issahac e Yaakov, né? Juntamente com Esav. Issahac, o pai, e os gêmeos Yaakov e Esav, né? Popularmente conhecido como Jacó e Esaú, né? Que o nome original, nós não podemos esquecer disso, o nome original está no hebraico, e no hebraico é Issahac, Yaakov e Esav, né? Depois, né, com a transliteração latinizada, ficou conhecido como Isaac, Jacó e Esaú, né? Então essa é a diferença da questão em si, né? Então a nossa Parashá, ela está envolto com Issahac e os filhos gêmeos Yaakov e Esav. Mas a grande personagem nessa história toda chama-se Rivka, né? Também traduzido ou transliterado da forma latinizada, Rebeca, né? Então Rivka é a grande personagem que decide tudo, mas não está à frente dos holofotes, né? Ela sempre está decidindo, tendo visão profética, mais apurada do que o próprio Issahac, o segundo patriarca, né? Mas ela não procura os holofotes, ela sempre age com modéstia, mas sempre com poder de decisão na hora certa, para o assunto certo, no momento certo. Isso que é importante. Por isso, sem sombra de dúvida, Salomão é muito sábio, né? na sua colocação de Provérbios, onde diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a louca destrói o lar, né? Então, por isso, a mulher sábia, a mulher virtuosa, né, vale muito mais do que as joias preciosas, de que o ouro e por aí afora vai, né? Porque a mulher virtuosa, ela é excelente em todos os níveis, né? Então isso é Rivka, né? Sempre perfeita nas suas ações. Também Rivka teve seus dias e seus anos perfeitos, né? E isso é maravilhoso. Então nós vamos ver sobre isso daí, hoje especialmente sobre a questão de Issahac, né? Ele fica cego. Ele fala para Esav buscar uma caça para saborear e em seguida abençoá-lo. Rivka, que escuta isto, ela então prepara Yaakov realmente para receber a bênção. Então nós vamos ver essa questão aí, o desenrolar disso. Também hoje nós temos aí dia 27 de Reshivan, né? É um dia muito especial para os Benei Noach. Aí nós vamos ver do que se trata. E também nós queremos aqui trazer em A Tarde com a Torá, né, uma homenagem póstuma para com o rabino Ziv Kogan, né, de 28 anos de idade, que foi sequestrado e assassinado, né, por terroristas ali nos Emirados Árabes Unidos, né, ali na cidade de Dubai, né? Então nós queremos também trazer aqui uma homenagem póstuma ao rabino Chabad Ziv Kogan, que foi brutalmente sequestrado e assassinado por terroristas, né? Então nós vamos ver essa questão aí também, ok? Baruch Hashem. Louvamos ao Eterno de estarmos juntos em A Tarde com a Torá, né? A cada um que está conosco ao vivo e a cores, né? Entre eles temos aí a Maria Inês Moino Martins, de Pirajuí, da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né? A de Machado, né? Que foi a primeira a aparecer ao vivo e a cores aí, lá de Alvorada, Porto,
Rio Grande do Sul, melhor dizendo. O Adão Faustino da costa lá de Goiás, né, na cidade de Montes Belos, né, que também está aí conectado. O Arlan Tavares, juntamente com a esposa Ângela Rodrigues, né, um casal muito abençoado aí que sempre estão em conexão, né, família, né, a Torá, e sempre conosco aí também, Baruch Hashem, né. Quem mais está por aí? Baruch Hashem. Por enquanto são esses nomes que aparecem junto conosco aí. Primeiramente, né, vamos falar sobre a data 27 de Reshivã, que ela é uma data especial para os Bnei Noach, né? O nosso emissário Antônio Márcio Braga Silva, né, ali de Sergipe, né, Aracaju, né, Aracaju, Sergipe, e também tem conexão com uma parte ali do Rio de Janeiro, juntamente com o emissário Cláudio, né, Baruch Hashem. Então ele traz para nós aqui o 27 de Reshivã, né, e os Bnei Noach, 10 coisas que todo Bnei Noach pode fazer sobre o dia 27 de Reshivã, né? Então são 10 questões aqui que o nosso querido emissário Antônio Márcio Braga Silva, ele coloca aqui, né, que todo Bnei Noach pode fazer no dia de hoje, né? Então a primeira delas, o dia 27 de Reshivã marca o dia em que Noach saiu da arca após o dilúvio universal. Então lembrando que o início do dilúvio começou no dia 17 de Reshivã, e depois de 1 ano e 10 dias, né, no dia 27 de Reshivã do ano seguinte, então Noach sai da arca. Segunda questão, este dia simboliza a renovação, esperança e um novo começo, né, um novo mundo. Então por isso, a partir desse momento, toda a raça humana, sem exceção, judeus e não judeus, todos são filhos de Noach. É porque é através de Noach, né, e a sua descendência que o mundo foi habitado novamente, ok? Terceiro, né, o dia 27 de Reshivã marca o início, né, de uma nova era para a humanidade após o dilúvio. Quarto, é um lembrete do compromisso dos Bnei Noach em seguir os 7 mandamentos de Noach. Quinto, é recomendado dedicar tempo a orações, reflexões sobre a importância da aliança entre Deus e Noach, né? Principalmente aquela questão, qual é o meu papel como Bnei Noach, né, na configuração atual. Uma coisa é certa, amados, no Brasil especificamente, né, uma grande parte dos brasileiros tem uma descendência judaica. Isso é inquestionável e é inerente em cada brasileiro. A maioria dos brasileiros tem uma descendência judaica. Infelizmente, né, houve aquela perda, né, dos avós, bisavós, tataravós da sua identidade, e etc. e tal, né? Então, alguns procuram a sua ancestralidade, né, com a questão judaica em si, literalmente falando. Por quê? Porque querem fazer ou conversão ao judaísmo, ou querem ser reconhecidos como judeus, certo? O Maimônides, ele fala que nos dias de Mashiach, será uma das tarefas de Mashiach, ele realmente identificar as 12 tribos de Israel. E pelo cheiro, pelo olfato, Mashiach, ele vai realmente, entre toda a universalidade dos povos, é ele que vai dizer, você pertence à tribo tal, etc, etc, etc. Certo? Então, de acordo com Maimônides, né, essa tarefa que está a cargo de Mashiach, né, que vai acontecer nos dias da redenção final. Então, aí as 12 tribos serão devidamente restauradas ao seu lugar. Cada tribo estará ocupando a sua faixa na terra de Israel, a terra prometida. Gentil, não judeu, não haverá mais ali na terra de Israel, porque cada gentil, cada um estará na sua pátria, na sua terra,
certo? Cada um na sua casa. Esse é o detalhe. Cada um na sua casa. Não haverá guerra, nem problemas quanto a isso. As coisas serão resolvidas no dia de Mashiach de forma tranquila, com muita harmonia e com muita paz. E a terra de Israel voltará 100%, literalmente, realmente, às 12 tribos de Israel. Né? E o Beit Hamikdash, o terceiro templo, será construído em Jerusalém para nunca mais ser destruído, etc. e tal. Então, muitas vezes, entre nós, Bnei Noach, não judeus, há uma preocupação muito grande com essa questão de ser judeu. Mas dentro, o nosso Rebbe fala que os Bnei Noach, não judeus, têm uma tarefa muito importante para essa última hora. O povo judeu, ele está de fato envolvido dentro das atividades do seu povo. Os Bnei Noach, que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então há um rabino que se torna o líder daquele grupo ou coisa semelhante. No caso específico nosso, o Rav Yaakov Gerenstad, um rabino ortodoxo Rabat, é a liderança Bnei Noach Brasil. Não é o líder de todos os Bnei Noach do Brasil, porque depois, né, aparecerem vários rabinos com vários grupos, etc. e tal. Mas um movimento conhecido originalmente como Movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, e aqueles que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, no caso específico o Rav Yaakov Gerenstad, que inclusive agora, dia 2, 3 e 4 de março de 2025, nos dias do chamado Natal, né, teremos o 9º seminário Bnei Noach, né, é o seminário nacional, onde praticamente de todos os estados da nossa federação, teremos ali emissários, líderes e Bnei Noach, né, de vários estados, quase de todos os estados do Brasil, ali em São Paulo, no Colégio Maccabi, né, ali na zona norte de São Paulo, Tremembé, né, onde teremos ali um 9º seminário com a presença de vários rabinos. Nos próximos dias o Rav Yaakov estará confirmando quais serão os rabinos que estarão presentes ali nesse 9º seminário, né. Antecipadamente, né, nós já estamos sabendo aí, por vias oficiais, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad terá um momento, o café, né, o café dos emissários com o seu rabino, né, onde ali poderemos, né, os emissários, a liderança Bnei Noach do Brasil, né, estarmos ali num café com o Rav Yaakov e estarmos ali trocando ideias, expressando a ele, né, pensamentos, ideias, situações, problemas, etc. e tal, para resolvermos estas questões por aí afora vai. Ok? Então teremos aí um momento, né, o café com o rabino, né, que os emissários e líderes terão ali com ele. Então é um seminário maravilhoso, Bnei Noach, certo? Que sempre é um marco histórico em cada seminário. Cada seminário é o seu momento ímpar, é a sua história ímpar, que graças a Hashem, com a liderança do nosso Rav, vamos juntos escrevendo a história Bnei Noach no Brasil, ok? E em particular, né, nós aqui da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, nós temos aí, né, graças a Hashem, uma atividade preciosa, né? O nosso emissário Emerson Felipe da Silva tem o seu canal no YouTube, né, Jardim Silvestre Bnei Noach. Quem ainda não é inscrito, procure lá no YouTube, Jardim Silvestre Bnei Noach, né, e se inscreva lá no canal do nosso emissário lá, né, que juntos aqui em Bauru e região estamos na liderança. E também, né, tanto a Tarde com a Torá como o Jardim Silvestre 2 Bnei Noach, né, em compartilhando a Torá, que o emissário Emerson faz, né, nós temos alcançado várias nações, não só o Brasil em geral,
mas várias nações nós temos alcançado. Então nós temos feito uma história maravilhosa, graças à liderança, o apoio, né, a supervisão do nosso lado Iacov Gerenstein. Particularmente, né, o Emerson e eu temos, né, a nossa gratidão para com o nosso lado Iacov Gerenstein e os demais amados, né, emissários, Bnei Noach, lideranças e os Bnei Noach no Brasil afora vai, que tem aí apoiado os nossos trabalhos aí, né? Então, mais uma vez, vamos aí e estaremos trazendo sempre as novidades aqui concernente a esta questão. Por isso, o nosso Rebbe diz que o Bnei Noach, ele tem muita importância nesse momento final da história da humanidade para a Geulah, para a redenção final com o Mashiach, né? Porque os não-judeus, os Bnei Noach, têm a capacidade de estar em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades, para poder divulgar, sem sombra de dúvida, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e trazendo as 7 leis de Noach, a base, para que as nações possam guardar e ter realmente o mérito para participar da redenção final com Mashiach e ter a sua porção no Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna, ok? Então esse é o caminho. Por isso é importante nós valorizarmos, né, realmente a nossa situação atual como estamos, né? Então por isso, né, vamos deixar a cargo de Mashiach realmente ele dizer: você é judeu, vai para a tribo tal, você não é judeu, vai para o seu país tal, etc e tal. Mas juntos vamos participar da redenção final e do Olam Rabá, ok? Mas o papel do Bnei Noach é muito importante nesta hora aí, para divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, esta é a questão de termos um tempo para orações, reflexões sobre a importância da aliança entre Deus e Noah, né? O 6º item, estudar os capítulos relevantes da Torá, como os capítulos 6 a 9 de Gênesis, né? Bereshit. 7º, praticar atos de caridade e misericórdia, como ajudar os necessitados. 8º, algumas comunidades Bnei Noach realizam cerimônias e reuniões para comemorar esta data. 9º, a leitura da Torá é uma prática comum neste dia, especialmente os capítulos de 6 a 9 de Bereshit, relacionados à saída da arca. E o 10º, refletir sobre a responsabilidade pessoal em seguir os 7 mandamentos e promover a justiça e a compaixão, ok? Então esses são os 10 itens aí que o nosso querido emissário Antônio Márcio Braga Silva trouxe para nós aí, para trazermos aos amados aí. Baruch Hashem. Agora queremos fazer então, né, uma homenagem póstuma, né, em memória do Rabino Ziv Kogan, né, que foi sequestrado e brutalmente assassinado por terroristas ali em Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos, ok? Que a sua memória realmente permaneça para sempre e seja honrada, reverenciada, e que a sua família seja grandemente abençoada, protegida por Hashem e por toda a comunidade Chabad, ok? Queremos mostrar para vocês, né, a foto do Rabino Ziv Kogan, né? É esse que aparece aqui. Vamos deixar aqui, ok? Esse daqui ele está na festa do seu casamento, né? Ele está dançando ali com muita alegria na festa do seu casamento, ok? Ele tinha apenas 28 anos de idade. Então algumas questões que o Chabad trouxe para nós, né? Para que nós tenhamos aí quem é Ziv Kogan, ok? O Rabino Chabad ali em Dubai, nos Emirados Árabes.
O rabino Ziv Kogan, emissário do Rabá de Lubavitcher, nos Emirados Árabes Unidos, que se dedicou à vida judaica no estado do Golfo, foi sequestrado na tarde de quinta-feira, dia 21, próximo passado, por terroristas islâmicos em Dubai, em um crime terrível que abalou a comunidade judaica dos Emirados Árabes Unidos e também ao redor do mundo. Kogan foi encontrado morto na manhã de domingo. Ele tinha 28 anos e deixa a sua esposa Rivik. A comunidade Chabad mundial e a comunidade internacional em geral estão chocados, sofrendo, indignados diante de tal brutalidade. Assim se pronunciou o rabino Yehuda Krinsky, presidente do Mercos Leionei Rinur, o braço educacional do movimento Chabad, e uma declaração no domingo. O rabino Ziv Kogan, um jovem emissário Chabad, foi sequestrado e assassinado a sangue frio na semana passada, enquanto servia a comunidade judaica nos Emirados Árabes Unidos. O rabino Kogan se mudou para os Emirados Árabes Unidos com a sua esposa Rivik para ajudar a servir a comunidade local e teve sua vida interrompida por terroristas. Terrorista é isso daí, né? Eles não amam a vida, né? Eles amam a morte, eles não amam a construção, eles amam a destruição, né? Então são pessoas nefastas, né? São pessoas obscuras e que não merecem nenhuma clemência, infelizmente, porque decidiram ser assim. Os emissários Chabad Lubavitcher servem em países ao redor do mundo com um espírito de generosidade e gentileza, onde quer que estejam posicionados para desenvolver e sustentar a vida judaica. Eles beneficiam a comunidade maior também com seu amor e luz para toda a humanidade. Nenhum país, nenhuma comunidade, nenhuma sociedade pode se dar ao luxo de perder esses valores sustentáveis. O movimento judaico, o movimento Chabad judaico, é um movimento muito forte entre as nações. Uma coisa que eles não fazem, eles não saem por aí convidando ninguém para se converter ao judaísmo. Muito pelo contrário, eles não incentivam conversões. Essa é a realidade. Cada um nasceu na sua configuração, porque Deus assim o quis, e portanto, no entendimento Chabad, cada um está na sua configuração, porque Deus tem para cada um, na sua configuração, missão específica para cada um. Então, essa é a questão. Então, o que o movimento Chabad faz nos 4 cantos do planeta, entre as nações, é trazer realmente o que? Justiça social, bondade, trazer amor ao próximo, trazer luz e presença divina, e cada um seguindo o seu caminho, entendeu? Então, eles se tornam, cumprindo aquilo que Hashem diz, que está na Torá, se tornam luz para as nações, com uma boa mensagem de fé, de esperança, de amor, de unidade, de harmonia, etc. e tal, para que as pessoas se tornem melhores, esta que é a questão em si. Então, o judaísmo em si não sai convidando ninguém para se converter ao judaísmo. Essa é uma realidade patente, ok? Por isso, quando aparece algum sabidão, alguém que acha que sabe mais do que os rabinos e o povo judeu, sendo que Deus se revelou ao povo judeu, não às nações, para começo de conversa, Então, muitas vezes aparece o sabidão, o espertão, e ele acha que ele pode ir lá em Israel, ir lá em Jerusalém, e ali nas praças e ali no cotel, no muro, eles pegam as suas Bíblias e começam a pregar em nome de Jesus, querendo converter os judeus ao cristianismo. Isso daí é uma afronta, é uma abominação dentro da visão judaica. Porque o povo judeu não sai
entre as nações, chamando ninguém para se converter ao judaísmo. Eles respeitam realmente as religiões e cada um na sua configuração. Mas os atrevidinhos acham que sabem mais e querem, entre aspas, oferecer salvação para o povo judeu. E o povo judeu já tem a sua salvação garantida pela aliança com os patriarcas, pelas promessas em que nos últimos dias a aliança de Deus com o povo judeu serão renovadas plenamente. E é o que nós estamos vendo que está acontecendo, entendeu? Então, por isso, né, quando alguém fala, o pastor fulano de tal, o missionário ou a missionária fulana de tal, foi lá na praça pública em Jerusalém, né, pregar lá a sua divindade e foi rejeitado. Não é que foi rejeitado, é que eles estão afrontando a casa. A casa é judaica. Nenhum judeu entra dentro das igrejas e começa a falar sobre conversão ao judaísmo. E por aí afora vai, entendeu? Então é aquele negócio, cada um no seu quadrado dá tudo certo. É nesse sentido aí, ok? Então por isso, as atividades é realmente para trazer amor e luz, ok? E ajudar as comunidades judaicas e não judaicas nas suas necessidades. Então o assassinato de Kogan ocorre pouco mais de um ano após o assassinato em Israel de mais de 1.200 homens, mulheres, crianças judias por terroristas palestinos, em 7 de outubro de 2023. Cerca de 100 reféns, a 110 mais ou menos, né, permanecem ainda sob custódia terrorista em Gaza. O enterro de Kogan ocorreu em Israel e levou milhares de pessoas a prestar sua homenagem, última homenagem, com profundo pesar e emoção. Todo mundo o amava, não importa qual seja a sua origem, se você era religioso ou não, todos tinham uma conexão com Ziv, diz um expatriado israelense que faz parte da comunidade Chabad em Abu Dhabi há 3 anos. Ziv era um cara super inteligente que conseguia falar com todos em sua língua. A qualquer hora, durante a noite, o dia, ele faria qualquer coisa para ajudar um judeu. Nunca ouvi reclamando ou falando negativamente. Ele era apenas puro de coração. O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos anunciou no domingo que havia prendido 3 terroristas. A declaração do Ministério foi, abre aspas, enfatizou que utilizará todos os poderes legais para responder decisivamente e sem leniência a quaisquer ações ou tentativas que ameacem a estabilidade social, fecha aspas. O Estado Árabe Unido também reiterou seu compromisso de implementar todas as medidas de dissuasão necessária para proteger a harmonia social e a coexistência pacífica. Lamentamos a enorme perda por sua esposa e família e por toda a comunidade Chabad, escreveu Krinsky. Que Deus os console e que eles encontrem consolo em seu legado, né? Então, são alguns dizeres, né, em referência ao Rabino Ziv Kogan, né? Ele casou, né, e já mudou para lá e ainda não houve tempo, né, de ter filhos e a sua vida foi ceifada, né? Então, esse assassinato foi realizado nos Emirados Árabes Unidos, o assassinato de um cidadão israelense, de Shaliach, ou Shaliach Chabad, um enviado, um emissário Chabad, é um ato desprezível de terrorismo antissemita. O tipo de hospitalidade que ele e Rivik ofereciam era algo inacreditável. Não posso acreditar que ele se foi, diz um membro da comunidade judaica. Neste momento de luto, todos nós devemos encontrar força e coragem para continuar nossa missão sagrada, escreveu o Rabino Avraham
Shemiltov, presidente da Agudat Hassidei Chabad Lubavitcher, em sua declaração. Cada um de nós, à nossa maneira, deve acrescentar luz e transformar o mundo sob o reinado do Todo-Poderoso, apressando a vinda de Mashiach rapidamente em nossos dias. Amém. Amém. Ok? Então aqui fica, né, juntamente com os amados, em A Tarde com a Torá, a nossa homenagem póstuma ao Rabi, né, Ziv Kogan. Ok. Então vamos lá, a nossa paraxá, né, de hoje, né, a nossa porção de hoje, principalmente nós temos aí no capítulo 26, dos versos 26 até o verso 33, nós temos aí Avimelech faz um juramento com Itzarrak, né, o rei filisteu. Então, no verso 26, nós temos assim: Avimelech veio até Itzarrak em Gerar, junto com um grupo de amigos e seu general Fichol, né? E disse Itzarrak: por que tu vieste até mim? Tu me odeias, tu me expulsaste de ti. E então, né, Avimelech, ele disse: nós vemos que realmente Deus está contigo. E nós vimos que Deus estava com teu pai. Por isso propomos que o juramento que havia entre nós nos dias de teu pai seja entre nós e ti. Façamos um tratado contigo, e assim como não te tocamos, tu não nos farás nenhum mal. Só fizemos o bem para ti e te deixamos sair em paz. Agora tu és aquele que és abençoado por Deus, e que tu faças o mesmo conosco. Ok? Qual é a visão profética que nós temos aqui no capítulo 26 de Bereshit, Gênesis, do verso 26 até o verso 33? Um não-judeu vai até o judeu, Itzarrak, para fazer uma aliança. Então, qual é a visão profética que nós temos aqui? É a visão profética da Geulah, da redenção final, em que as nações estarão em harmonia com o povo judeu. Não haverá animosidade entre as nações e o povo judeu. Tanto o povo judeu como as nações vão viver em paz, em harmonia. E como diz aqui Avimelech, falando para Itzarrak: nós não colocamos a mão contra você, nós não fizemos mal a você, que você também não faça mal a nós. Ou seja, as nações não farão mais nenhum mal a qualquer judeu e à nação de Israel. E por outro lado, a nação de Israel, o povo judeu, não terá motivos para fazer guerras contra as nações. Então a Geulah, a redenção final, ela vem sendo profetizada dentro da própria Torá em várias passagens. E depois temos os profetas que vão confirmando realmente os dias da Geulah, do reinado de Mashiach. Então por isso, essa passagem que nós encontramos aqui do rei filisteu Avimelech, né, fazendo um juramento e um pacto com Itzarrak, vem mostrar exatamente que a redenção futura, os dias de Mashiach, haverá exatamente toda esta harmonia entre as nações. Por isso, né, Isaías capítulo 2, versos 2 e 3, né, fala de uma forma sublinhada, né, no fim de dias, a montanha da casa de Deus será estabelecida no topo das montanhas. Todas as nações fluirão a ela, e muitas pessoas irão e dirão: venham e subamos até a montanha de Deus. Essa passagem de Isaías, capítulo 2, verso 2 a 3, quebra definitivamente também, como outras várias passagens, quebra a teologia da substituição, que o povo judeu foi desprezado por Deus, foi rejeitado pelo Eterno, e que agora
ele assumiu uma nova noiva, chamada a igreja, a noiva de Deus. E é totalmente absurda esta afirmação. Ela não tem cunho, fundamento na Torá e nem nos profetas. Entendeu? Por isso que chama teologia da substituição, que é um factoide, fake news. Isaías fala bem claro, veja bem, no fim de dias, ou seja, próximo a Geulah, a redenção final, certo? Próximo ao fim dos dias, a montanha da casa de Deus. Qual que é a montanha da casa de Deus? Não é Roma e nem Meca. Não é Roma, onde é o berço do cristianismo. Todo o cristianismo tem o seu berço em Roma, seja qual for o segmento religioso. O berço do cristianismo é Roma. Ponto final. É inquestionável isso, e você encontra isso no livro A História da Igreja. Quem já leu e estudou a história da igreja sabe muito bem disso. Independente da placa da igreja, o berço do cristianismo é Roma. Ponto final. Meca. O berço do Islã é Meca. Isso também é inquestionável, porque o mundo muçulmano reconhece isso. Ponto final. Ok? Mas aqui a profecia, ela está falando sobre a montanha da casa de Deus. E a montanha da casa de Deus, ela está exatamente no Monte Moriá, onde, resumindo a história recente, onde Abraão levou Isaac para o sacrifício. Onde Jacob, a caminho da casa da sua parentela em Harã, né? Ele dorme ali num determinado lugar, e ali ele tem a visão divina, a famosa escada de Jacob, certo? Do céu à terra, onde ele chama aquele lugar Bet-El. Bet-El. Bet, casa. El, Deus, o Eterno. Entendeu? E é ali, a montanha de Deus é esta. Onde lá em 2 Crônicas 7,14, né, Deus falando na inauguração do primeiro Beit Hamikdash, construído por Salomão, onde ali Deus registra, deixou registrado: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos para este lugar. Que lugar? A montanha de Deus, a casa de Deus, o Beit Hamikdash em Jerusalém. Ponto. Continuando. Será estabelecida no topo das montanhas, todas as nações fluirão a ela, ou seja, todas as nações fluirão, todas as nações irão para a montanha de Deus em Jerusalém, no Beit Hamikdash, o terceiro templo que será construído em Jerusalém nos dias de Mashiach. Então as nações fluirão não para Roma, não para Meca, mas fluirão para Israel, Jerusalém e o Beit Hamikdash ali, o terceiro templo construído nos dias de Mashiach. Ok? E muitas pessoas irão e dirão: venham e subamos até a montanha de Deus. O único lugar que se sobe para Deus é a montanha de Deus, que é em Israel, que é em Jerusalém. Porque aí está falando de nível espiritual. Fora de Jerusalém, qualquer nação pode geograficamente, pode ter a sua, está acima de tantos metros acima do mar, do nível do mar. Não importa, aí é uma questão física, mas aqui é uma questão espiritual. Por isso que nós encontramos em toda a Torá sobre a questão que desceu para o Egito. Porque está falando de nível espiritual. O nível espiritual mais elevado é Jerusalém, onde será construído o terceiro templo e onde esteve os dois primeiros templos. Entendeu?
Então, esta é a montanha de Deus, ok? Então, nós temos esse primeiro aspecto aqui. Depois, no segundo aspecto que nós temos para hoje, no capítulo 26, versos 34 e 35, que fala sobre o casamento de Esav, né? Quando Esav fez 40 anos, ele casou com Yehudit, a filha de Beeri, o Hitita, e Basmate, a filha de Elom, o Hitita, né? Ou seja, que casamento é este? Então, o casamento é o seguinte, para nós compreendermos. Primeiramente, por que que com 40 anos Esav, ou Esaú, casou-se aos 40 anos? Porque ele quis imitar o seu pai, que casou com 40 anos. Para demonstrar às pessoas a aparência de que ele era uma pessoa sagrada, como era o seu pai Isaac. Então, Esav, ele vivia de aparências, mas na hora que ele estava no seu particular, no seu mundo particular, ele mostrava a praga que ele era, né? Ele roubava, matava, sequestrava, estuprava, etc. e tal. Então ele quis dar um ar da graça, né? Como estava ali fazendo igual ao seu pai, né? Ou seja, por isso que Esav, ele foi comparado ao porco. Por que o porco? O porco é um animal imundo. É um animal não kosher. O que significa isso? O porco, ele, para ser kasher, tem que ter cascos fendidos completamente e ruminar, certo? Ou seja, vegetação, né? A alimentação do animal, a vegetação. O porco, ele tem os cascos completamente fendidos, mas ele não rumina, por isso que ele é um animal imundo, não kasher, ok? Então Esav, ele foi comparado ao porco, por quê? Porque o porco, ele mostra as suas patas, que são fendidas. Então ele está mostrando assim, ó, eu sou um animal puro, eu tenho os cascos fendidos. Mas só que na prática, na hora que ele vai entrar em ação, ele realmente mostra que ele não é kasher. Então é uma aparência. Então Esav vivia de aparência. Esse é o perigo que nós precisamos ter com referência à nossa vida espiritual e secular. Nós não podemos ser comparados aos porcos e nem a Esav, viver de aparência. Nós precisamos realmente ação segundo a vontade divina, ok? Então por isso, né, como diz o Salmo 80, verso 14, diz, o porco da floresta devasta, né? Então o porco, quando se deita, estica as suas patas, como querendo dizer, vejam, eu sou um animal limpo, kasher, né? Também assim fazem esses os descendentes de Esav, que roubam, saqueiam e então se fingem de honrados, né? Durante 40 anos, Esav sequestrou esposas de seus maridos e as violou. Quando ele tinha 40 anos, ele disse, meu pai se casou aos 40, eu também farei o mesmo. Só que aí nós vemos que ele casou com Yehudit, nome judaico, e Basmate, nome judaico, pai, Beeri, né, nome judaico. Então vamos ver o que significa isso daqui, né? Então, vejam bem, Yehudit, filha de Beeri, o Hitita, como nós vimos aqui no verso 34, certo? Mas o nome verdadeiro dela não era esse. O verdadeiro nome dela era Aolivamá, filha de Tsivão, o Hitita. Capítulo 36, verso 2, está lá na frente. Basmate, filha de Eilon, o Hitita. O nome verdadeiro dela é Adá, filha de Ailon, o Hitita. Capítulo 36, verso 2 também. E depois ele, no capítulo 28, verso 9, né, ele casa com uma terceira esposa, Mahalat, filha de Ismael, né, que o nome dela original é Basmate, filha de Ismael, né? Então,
Esses são os 3 nomes verdadeiros das esposas de Esaú. E por que ele casou com essas mulheres? Para desonrar o seu pai. Porque ele vê que realmente Iacov, ele é orientado para não casar com as mulheres canaanitas. Os hititas fazem parte ali de Canaã. Então ele, já que o meu pai abençoa Iacov e não me abençoou como deveria, né? Então, para fazer desaforo e causar tristeza aos seus pais, ele casa com mulheres canaanitas, né? E aí então ele causa dissabores ao seu pai e à sua mãe. E vamos ver outros detalhes dentro desse escopo aí, ok? A partir do capítulo 27, nós temos aí a questão sobre a bênção de Iacov, né? Que se disfarça de Esav e recebe a bênção ali, ok? Então vamos ver alguns detalhes para que nós possamos nos localizarmos com referência a essa questão. O primeiro item aqui que nós vamos dar uma visualizada, na realidade, é o capítulo 27, verso 1, né? Que nos fala assim: Itzarraque envelheceu e ele queria abençoar Esav. Sua visão estava definhando e ele convocou o seu filho mais velho, Esav, e lhe disse: meu filho, eis-me aqui, respondeu Esav, né? Aí o verso 2 diz: estou velho e não tenho ideia de quando morrerei. Agora toma teu equipamento, teu laço e arco e vai para o campo para caçar alguma caça. Faze dela um prato saboroso do modo que eu gosto e traz-me para comer. Depois, pois agindo assim, a minha alma te abençoará antes de eu morrer, ok? Aí o verso 5 diz: Rivka estava ouvindo enquanto Itzarraque falava com Esav, e aí ela já arquitetou como Iacov iria receber a bênção no lugar de Esav. A primeira coisa que nós precisamos ver aqui é sobre a questão da visão, né? A vistas, né, de Itzarraque estava fraco, ou seja, ele estava mais cego do que enxergando. Então Rashi ele comenta, porque, primeira, são três explicações que nós temos aqui sobre essa questão. Primeira delas, Rashi diz, por causa da fumaça das supracitadas esposas de Esav, que queimavam incenso durante os atos de idolatria. Então, as mulheres de Esav praticavam idolatria e queimavam incenso às suas divindades. Então, a fumaça desse incenso acabou prejudicando a visão de Itzarraque e ele acabou ficando cego. Segunda explicação, quando Itzarraque estava amarrado no altar e seu pai se preparava para sacrificá-lo, os céus se abriram e os anjos ministeriais olharam e choraram, e as suas lágrimas caíram nos olhos de Itzarraque, e como resultado eles obscureceram-se, certo? E a terceira explicação é para permitir que Iacov recebesse as bênçãos, né? Para permitir que Iacov recebesse as bênçãos. São três explicações. Aí você pode perguntar, mas qual delas é a correta? As três são corretas. É isso que diz os sábios. As três explicações são corretas. As três explicações têm lógicas. Entendeu? Então as três explicações são exatamente essa questão aí. Ok? Quando Rivka ela vê realmente todo o andar da situação, né? Então ela se prepara para que Iacov receba a bênção. Agora a pergunta é, por que, antes de entrarmos nessa questão, por que Itzarraque sentiu, né, a vontade de abençoar Esav antes de morrer? Então, segundo os nossos mestres, eles nos falam da seguinte forma, né?
Se uma pessoa está se aproximando da idade na qual seus pais morreram, deveria se preocupar 5 anos antes e 5 anos depois. Dentro dessa analogia aqui judaica, né, então ali fala, se o pai e a sua mãe, né, você vê ali a idade que eles morreram, então, ou seu pai ou a sua mãe morreu primeiro, né, aquele que morrer primeiro. Então você pega 5 anos antes da idade da pessoa. Um exemplo, né, por exemplo, a mãe morreu primeiro, com 65 anos de idade. Então, com 60 anos de idade, a pessoa já deve se preocupar com a morte. Ou seja, ela deve se preparar para a morte de uma forma mais detalhada, com mais afinco, com mais amor e temor a Deus. Ok? Se ele chega aos 65 anos e não morreu, que foi a idade da mamãe ter falecido, então 5 anos depois ele tem que continuar essa mesma preocupação, a mesma vigilância, ok? Porque nos próximos 5 anos poderá acontecer isso. Passou mais 5 anos, não aconteceu nada, agora ele tem que analisar a idade do pai quando morreu. Por exemplo, o papai morreu com 80 anos. Então, na hora que chegar aos 75 anos, ele precisa se preocupar com mais afinco, da mesma forma que foi com a mãe, né? Então, 5 anos antes, 5 anos depois. Essa é uma orientação judaica dentro do mundo judaico. Serve para nós? Sim, pode servir para nós, não restam dúvidas. É só uma questão de visualizarmos esses detalhes de idade com referência a isso daí. Então, Yitzhak tinha 123 anos de idade e ele pensou, talvez eu irei viver até a idade de minha mãe. Ela morreu com 127 anos. Estou então a 5 anos da idade dela. Portanto, ele diz, eu não sei o dia da minha morte. Posso chegar à idade da minha mãe ou talvez a do meu pai, né? Segundo os comentários de Irash sobre Bereshit 27:2, né? Estou velho e não sei o dia da minha morte, foi o que ele diz. Na idade de 123 anos, Yitzhak era 5 anos mais jovem que a idade de sua mãe, quando tinha falecido. E ainda havia uma boa chance de que ele fosse viver 50 anos ou mais, como seu pai viveu. Ou seja, Abraham, ele faleceu com 175 anos, ok? E ele estava com 123 anos, então ele poderia ter ainda mais 50, 52 anos pela frente. Na prática, né, Yitzhak, ele viveu 180 anos, ou seja, ele viveu 5 anos a mais do que o seu pai. Seu pai faleceu com 175 e ele faleceu com 180. Por isso que os sábios falam dos 5 anos antes e 5 anos depois, ok? Então, é exatamente nesse sentido aí que fala sobre isso. Então, por isso, né, Yitzhak, ele viu a necessidade de abençoar Esav antes de morrer, tendo em vista que Esav era o primogênito ainda para Yitzhak. Yitzhak ainda não sabia que Esav tinha vendido o direito da primogenitura, ok? Então, apesar da natureza moderada e disciplinada de Yitzhak, vemos que as bênçãos que deu para Yaakov e Esav são as bênçãos mais extensas e ricas na Torá, ou seja, a bênção do orvalho do céu e a bênção da gordura da terra, ou seja, céus e terra, todas as bênçãos divinas, todas as bênçãos terrenas estavam para Yaakov e Esav. Isso é especialmente verdadeiro, considerando que o orvalho do céu é uma referência também à riqueza celestial e espiritual, né? O comportamento paradoxal de Yitzhak serve como uma lição para todos nós, seus descendentes e herdeiros espirituais. Yitzhak nos ensina que, mesmo que você seja extremamente disciplinado e rigoroso no seu comportamento pessoal, isso não deve ter impacto sobre como você se relaciona com os outros. Seu relacionamento com amigos deve sempre ser de afeição, benevolência,
partilhando generosamente com eles, tanto do orvalho do céu como o da gordura da terra. Ou seja, você socorrer o próximo, seja no sentido espiritual, onde precisa de uma palavra, de uma bênção, né, de preces, orações, etc. e tal, o orvalho do céu. E ajuda se fazer presente no momento difícil, de enfermidade, nas necessidades, ajudando, né, com mantimentos, com dinheiro, etc. e tal, praticando de tzedakah, atos de bondade, atos de justiça, atos de caridade, ok? Então, independente, você precisa estar sempre disposto a ajudar as pessoas em si, ok? Nós vimos aí as três explicações sobre a questão por que Yitzhak ele ficou cego, ok? Quando nós temos a terceira explicação, onde fala, né, para permitir que Yaakov recebesse as bênçãos, então aqui nós temos dentro do plano divino exatamente o que? Deus não concordou com a vontade de Yitzhak, de abençoar Esav, né? Mas aí o Eterno ele preparou todo o cenário para que as pessoas no seu devido lugar, no seu momento certo, no lugar certo, na hora certa, viessem a agir de forma correta para que as coisas acontecessem, né? E a vontade divina fosse estabelecida dessa forma, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, Deus fez com que Yitzhak ficasse cego, para que Yaakov pudesse entrar sem ser reconhecido pelo pai. Ele então receberia a bênção de primogênito que merecia. Yitzhak temia estar próximo da morte, e ele então disse ao seu filho mais velho Esav, né, vá aos campos e caça um animal, né, mate-o como ordena a Torá, prepare-me uma boa refeição, então merecerás a bênção por ter honrado teu pai, né. Rivká ouviu a palavra de Yitzhak, né, o capítulo 27, versos 5 e 6, chamou seu filho Yaakov e lhe disse, seu pai quer abençoar o seu irmão mais velho, mas sei por uma profecia que a bênção cabe a você, porque Esav não a merece. Agora vá até seu pai e obtenha a bênção antes de que seu irmão volte. Preparei uma carne de 2 cabritos novos, e esta carne tem um sabor igual a de um animal de caça. Seu pai está cego, pensará que você é Esav e irá abençoá-lo, né? Então, quando nós entramos aqui literalmente dentro da Torá, então nós temos aqui no capítulo 27, né, nós vimos Rivka, né, a partir do versículo 5, que fala o seu plano para Yaakov, né? E então ela fala para Yaakov, né? O verso 6. Escutei teu pai, né? Falando a teu irmão, traze-me alguma caça e prepare. No verso 8 diz Rivka para Yaakov, agora meu filho, ouve-me, preste atenção cuidadosamente às minhas instruções. Verso 9 do capítulo 27. Vai para o rebanho e escolhe 2 dos meus pequenos cabritos. Eu os prepararei com receita saborosa, da maneira que teu pai gosta, já que um cabrito tem gosto de carne de caça. Tu deves então trazê-los a teu pai, de modo que ele comerá e te abençoará antes de morrer. Então vejam bem que as instruções de Rivka foi para que Yaakov fosse até o seu rebanho e pegasse ali 2 cabritos. Ou seja, Yaakov ele teve um contato com os cabritos. Então ele já pegou o cheiro dos cabritos. Certo? Então ele já pegou algum cheiro dos cabritos. Marque isso, ok? E depois ela prepara o prato. E Yaakov fica do lado dela, está ali junto com ela, na cozinha. Então, automaticamente, o cheiro do preparado do prato, com
todos os seus temperos e companhia limitada, automaticamente o corpo de Yaakov começa a absorver aquele cheiro. Ele já obtém o cheiro dos cabritos, que é semelhante a um de caça, e ele já obtém também os cheiros das especiarias do preparado do prato, ok? Aí o verso 11, o verso 10 diz, tu deves trazê-lo a teu pai, de modo que ele comerá e te abençoará antes de morrer. Aí o verso 11, né, Yaakov replica, né, o meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Suponho que meu pai me toque, ele descobrirá que sou impostor, e em vez de eu ganhar a bênção, eu ganharei a maldição, né? E o verso 13, Rivká diz, que qualquer maldição seja sobre mim, meu filho. Disse sua mãe, mas ouve-me, vai, traze-me o cabrito para mim. E ele obedeceu e foi. Então lembra de uma das qualidades de Rivká que nós vimos no shiur passado? A mulher determinada, obstinada em fazer a coisa certa, sem esperar a lerdeza do seu marido, Yitzhak, que ele era mais calminho, mais tranquilo, né? Então ela tinha que tomar as providências. Então Rivká era assim, era determinada, era ousada, mas ela não procurava holofote e nem procurava ofuscar a autoridade do pai, do marido. Ela honrava o seu marido. Nos momentos decisivos, ela tomava as decisões corretas, certo? Sem afrontar a autoridade do marido e do pai. Certo? Então isso é uma mulher sábia, fazendo as coisas certas, no momento certo, sempre buscando uma orientação divina, para não fazer a coisa errada. A mulher sábia edifica o seu lar. Entendeu? Então aí nós temos, né, Yaakov com medo, mas ela determinada, ousada, corajosa, Yaakov a obedece e ela o faz, ok? Então, no verso 16 nós temos aí, ela colocou as peles dos jovens cabritos em seus braços e nas partes lisas de seu pescoço. Rivká entregou na mão de seu filho Yaakov a delícia e o pão que ela havia cozido. Ele veio a seu pai e disse, pai. Yitzhak disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Ele não enxergava. Quem és tu? Identifique-se, né? Então, Yaakov respondeu, sou eu. Você vai na Torá, na Torá, você vai ali no Rumash, você vai encontrar no versículo 19 do capítulo 27, está lá, sou eu, vírgula, Esav, teu primogênito. Ou seja, Yaakov não mentiu. Ele usou de astúcia, sim, com sabedoria, não em questão negativa. Então, quando ele disse, sou eu, ele estava dizendo, sou eu, Yaakov. Mas ele disse, sou eu. Ele omitiu Yaakov. Ele não mentiu, ele omitiu. Existe diferença. Mentira é mentira. Omitir, não. Sou eu, vírgula. Aí ele diz, Esav, o teu primogênito. Ele estava dizendo, Esav é o teu primogênito. Ele não estava dizendo, sou eu, Esav. Entendeu a colocação? Então, por isso, né, não aceite mais quando alguém vem dizer para você que Yaakov mentiu para o seu pai. Não aceite mais isso daí, ok? Então, fiz como tu pediste, por favor, venha e sente à mesa e come a caça que eu cacei, de modo que a tua alma me abençoará. Ok? Verso 20, Yitzhak diz, como tu a encontraste tão rápido, meu filho? E Yaakov responde, porque Deus, né, Hashem, teu Deus, trouxe-a para mim. Aí acendeu um alerta em Yitzhak. Mas peraí, Esav, ele não pede por favor. Primeira coisa, Esav não era educado. Ele era um sem educação.
Esav. Segunda questão, Yaakov disse, Deus, o teu Deus, Hashem, o teu Elohim. E Isaac sabia que Esav não falava o nome de Deus. Ele não usava a expressão de Hashem. Ele falou, peraí, que negócio é esse daí? Então, Isaac, desconfiado, disse, por favor, venha mais perto de mim, deixa-me tocar meu filho. Tu és realmente Esav ou não? Então aí, Yaakov tem que se aproximar. E aí, Yaakov se aproxima de seu pai, né? E Isaac o tocou e ele disse, a voz é gentil como a de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esav, por causa dos pelos de carneiro. Ele não reconheceu quem era, porque havia cabelos nos seus braços, como nos de seu irmão Esav. E Isaac estava prestes a abençoá-lo. Mas tu és realmente meu filho Esav? Yaakov disse, sou eu. Ele não disse, sou eu Esav. Ele disse, sou eu. Ou seja, o sujeito oculto é Yaakov. Sou eu. Verso 25 do capítulo 27. E disse então Isaac, serve-me para que eu coma a caça que meu filho caçou, para que assim minha alma possa abençoar-te. Yaakov a serviu e ele comeu, e então lhe trouxe para Isaac um pouco de vinho, e ele bebeu, né? E no verso 26, seu pai Isaac disse-lhe, vem mais perto e beija-me, meu filho. Yaakov aproximou-se e o beijou. Nesse momento, Isaac sentiu o cheiro, né, do que ele pensava serem suas roupas e o abençoou. E ele disse, vê, né, Isaac, né, vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo de maçãs abençoado por Deus, né? Então, e o verso 28 diz, e que Deus te conceda. Aí começa a bênção exatamente sobre a questão para com Isaac, né? Então, alguns detalhes aqui para nós podermos refletir sobre essa aproximação, né? De és tu ou não és, né? Esav, né? Então, Rashi ele comenta sobre a fragrância de Isaac, que Isaac sentiu. Seguramente não há odor mais ofensivo do que pelo de cabra. E os braços de Yaakov estavam com pelos dos cabritos, ok? Então era um cheiro muito forte, né? É um cheiro não agradável, ok? Isso nos ensina que a fragrância do Jardim do Éden entrou com ele. E era essa fragrância que se refere à fragrância de um campo abençoado por Deus, indicando uma fragrância agradável de um campo de maçãs, né? É assim que os sábios explicam essa questão. Ou seja, quando Yaakov ele adentrou no cômodo do seu pai Isaac, né? Junto com ele veio o cheiro do Jardim do Éden. Então Yaakov ele cheirava o Jardim do Éden, entendeu? Então por isso que fala o cheiro agradável que Isaac sentiu dentro desse sentido aí, ok? Então a fragrância do Jardim do Éden, ok? Outra questão que nós temos aqui o aroma veio das vestimentas de Esav, as quais foram usadas originalmente por Adão no Jardim do Éden. Ou seja, a capa, né, que Rivka colocou no corpo de Yaakov, né, era a capa em que Adão usou no Gan Éden, depois de pecar e depois do sacrifício que Adão fez. Então, lá onde fala, Deus preparou vestes para eles. Então, essa veste para Adão foi exatamente esta capa,
né, que foi colocada em Adão. Então esse argumento ele baseia-se no comentário de Rashi, né? A Torá descreve as vestimentas de Esav, e Rashi oferece duas interpretações, né? Quer dizer, os limpos, como Onkelos interpreta limpos. Outra explicação, as vestimentas que ele cobiçou de Nimrod, ou seja, a mesma vestimenta que Adão usou, Nimrod usou, estava usando. E Esav, ele cobiça as vestimentas de Nimrod, certo? E então, o que acontece? Esav adquiriu essas vestimentas de Nimrod, né? Quando ele matou Nimrod. Ele não faz qualquer indicação de que elas tivessem um cheiro específico. Então, no âmbito literal, nós podemos concluir que elas não tinham nenhum cheiro em particular, no âmbito literal. E, obviamente, de acordo com a primeira interpretação de Rashi, de que elas eram vestimentas limpas, significa que elas eram inodoras, ou seja, sem cheiros. Assim que levou Rashi a concluir que elas tinham o aroma do jardim do Éden, o que levou Rashi a concluir isso? Nós também precisamos explicar porque o nível literal, Yitzhak exclamou, né, que Yaakov tinha o aroma de um campo de maçãs em particular. O que estaria errado em presumir que estivéssemos tratando aqui de um campo comum de gramas e flores, né? Então o que acontece nessa história toda? Então o Rashi ele vem com as explicações, né? Juntamente com os comentários do nosso Rebbe Menahem Mendel no Humash, né? Então fala que para responder essas perguntas nós precisamos primeiro tratar do problema óbvio com relação ao comentário de Rashi aqui. Rivka não previu que o aroma do jardim do Éden entraria junto com Yaakov no aposento de Yitzhak. Assim, se não há odor mais ofensivo do que pelos de cabra, por que Rivka não fez nada para evitar que Yitzhak sentisse esse cheiro? Obviamente, esse odor desagradável seria revelador. A solução para esse problema, no entanto, está nas orientações que Yitzhak deu a Esav. Vai para o campo caçar-me alguma caça. Faze dela um prato saboroso de modo que eu gosto e traze-me para comer. Com certeza isso envolvia caçar um animal, obtê-lo, abatê-lo, esfolá-lo e limpá-lo e cozinhá-lo. Todo esse processo deixaria Esav, sem dúvida, com um odor desagradável. Então podemos presumir que Yitzhak não esperava que Esav tivesse um cheiro ruim. Assim como a Torá nos conta no versículo 27 que Yaakov, de fato, tinha um odor agradável, Rashi imediatamente afirma, certamente não há odor mais ofensivo do que pelo de cabras, que é um cheiro ruim, um cheiro forte, né? Ainda mais que acabou de ser abatido os cabritinhos e foi colocado nos braços, os pelos nos braços de Yaakov, né? E o cheiro não ia ser nada agradável mesmo. O que aconteceu com o cheiro desagradável de pelo de cabras que Yaakov estava usando e que serviu para imitar o mau cheiro que Yitzhak aguardava? Devido a essa questão, Rashi compreendeu que a Torá está se referindo aqui no nível literal ao ensinamento midrástico que diz que o aroma do jardim do Éden entrou com Yaakov. Então o Midrash fala isso, que o aroma do jardim do Éden entrou junto com Yaakov. Como Yitzhak não sabia que o aroma do Éden havia entrado no quarto, ele presumiu que Yaakov absorvera este agradável odor enquanto cozinhava o prato saboroso, que obviamente envolvia o uso de temperos e especiarias do cheiro adocicado. Assim, Rashi rejeitou a ideia de que Yitzhak pensava sentir o aroma de um campo de flores e grama, uma vez que esses itens não são usados na cozinha. Mas Rashi aceitou o relato do Midrash, de que Yitzhak sentiu o cheiro de um campo de maçãs, já que maçãs podem ser usados para cozinhar um prato saboroso. Então vejam, né, toda a ação, como que Deus preparou
realmente todo o cenário, para cada personagem estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, para que as coisas pudessem fluir, certo? Para que pudessem fluir naturalmente. Então, Yitzhak, ele abençoa Yaakov, né? E Yaakov é abençoado, né? Esav, ele quando realmente chega posterior à bênção que Yaakov recebe, né? Depois vamos entrar nos detalhes das bênçãos aí no próximo shiur, mas quando Esav toma consciência que Yaakov recebeu a bênção de Yitzhak, a bênção do primogênito, então Esav, ele se expressa: foi Yaakov, com certeza, ele enganou-me 2 vezes, primeiro apoderou-se da minha primogenitura, e agora ficou com minha bênção. Nesse momento em que Esav se expressa, então Yitzhak fala: como que foi isso? O que você disse? E então, né, Esav confirma para o seu pai Yitzhak realmente essa questão, que ele vendeu a primogenitura para Yaakov, e agora Yaakov, ele roubou a minha bênção. Então Yitzhak respondeu: se você concordou em dar a Yaakov direito de primogenitura, a bênção então pertence realmente a ele, a Yaakov. Esav suplicou ao pai para abençoá-lo, né? Yitzhak respondeu: abençoar-te-ei também, mas não posso fazer-te senhor de seu irmão. Já dei a Yaakov esta bênção. Por isso Yitzhak abençoou Esav assim: você terá sucesso quando for para a guerra, mas não poderá vencer seu irmão. Só se os descendentes de seu irmão Yaakov transgredirem a Torá, seus descendentes poderão governar sobre eles, né? E aqui realmente existe, né? Depois nós temos aí Esav odiava Yaakov, né? E Rivka manda Yaakov para a terra da parentela dela, lá em Lavã, né? Manda ele para lá. Não fique aqui, vá embora até que a raiva de Esav passe, né? Então, ou seja, Yaakov, ele vai fora da terra prometida. Só retorne quando a raiva de Esav passar. Então nós temos aí Yaakov, e com ele nós temos realmente, resumidamente, temos aí as 12 tribos, entre elas Yehudá, vem David, Salomão e vem Mashiach. Esav, a sua descendência é Edom, Roma, as nações, resumidamente, ok? Ou seja, Yaakov, ele retornará para a terra prometida assim que a raiva de Esav passar, assim que a raiva das nações passar, comandadas por Roma, entendeu? Então, por isso, a iminente revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, trará exatamente o fim da raiva, do ódio de Esav sobre Yaakov. O ódio das nações para com Israel e o povo judeu. Então, nos dias de Mashiach, a redenção final, haverá exatamente harmonia e paz entre Yaakov e Esav, Israel e as nações, o povo judeu e as nações não judaicas. E então se cumprirá as profecias do verdadeiro Shalom em Israel, e a partir de Israel para todas as nações sairá a palavra da Torá, e então todos estarão juntos, ombro a ombro com o povo judeu, a servir o único Deus. Amanhã, com a graça de Hashem, a partir das 20 horas, estaremos aí transmitindo da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, juntamente com o emissário Emerson,
a celebração do Shabat. As luzes especiais de Shabat serão acesas amanhã, às 18h19. Com a graça de Hashem, até amanhã na celebração do Shabat. Shalom, shalom.